Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Muito bem, amigos, nós estamos hoje iniciando o nosso curso Fé. E eu tenho certeza que esse curso vai ajudar milhares de pessoas no Brasil, no mundo todo, pessoas que vão aprender conosco essa simplicidade que se chama fé, que é o nosso elo de ligação com o poder de Deus e que faz qualquer pessoa vencer. Eu gostaria que você não perdesse uma só explicação desse nosso curso. Nós o dividimos em módulos, cada módulo tem várias lições. E nós vamos, em nome do Senhor Jesus, hoje, estudar a primeira lição do curso Fé, que é o objetivo do curso. Vamos ver o objetivo. O nosso objetivo é ajudar o povo a compreender estes assuntos que para muitos é mistério, o mistério da fé. Nós queremos ver pessoas cientes de que quando foram iluminadas pela palavra de Deus, elas não têm mais nenhum impedimento de enfrentar qualquer situação e elas podem sair vencedoras em todas as situações. Vamos entender isso. Há muitas pessoas que acham que a fé é mistério. É uma coisa assim nebulosa, uma coisa esquisita que algumas pessoas possuem. Nada disso é verdade. A fé é algo claro. Qualquer pessoa que der ouvidos à palavra de Deus vai receber fé. Então, tira da sua cabeça, por favor, que a fé é algo misterioso. O que falta é a pessoa ouvir a palavra de Deus e, em seguida, assumir aquilo que a palavra de Deus garante que é dela. Quando você estiver ciente, quando você for iluminado pela palavra de Deus, de que alguma coisa lhe pertence, que uma certa bênção é sua, você não terá impedimento algum de enfrentar qualquer situação. E em todas as batalhas, você sairá vencedor. O misticismo. Não são poucas as pessoas que vivem dominadas por um tremendo misticismo. Enquanto esperam que de um modo ou de outro o Senhor Deus possa lhes curar, libertar ou conceder alguma graça, por viverem nesse estado místico, elas são capazes de praticar as coisas mais esquisitas e absurdas para merecerem a bênção. O misticismo avança em todas as igrejas, religiões. Você vê pessoas místicas nas religiões espíritas, você vê pessoas místicas no catolicismo e você vê também pessoas místicas no evangelho. Em todo lado existem pessoas místicas e elas são capazes de chegar até o absurdo de praticar certas coisas para tentar merecer a bênção de Deus. Elas esperam que Deus, de alguma maneira, vai dar a bênção para elas. Só que elas não são iluminadas pela palavra. Aqui está a diferença. A fé que elas têm não vem da palavra de Deus. Então elas acham que podem fazer isso, fazer aquilo outro, para poder merecer a bênção de Deus. Pense agora no absurdo. Muita gente chega ao cúmulo do absurdo, prometendo ao Senhor Deus que se Ele as ajudar, elas lhe acenderão alguns maços de velas, ou lhe darão certas dádivas. Se converterão, nunca mais serão pessoas más. Alguns prometem deixar de cortar o cabelo por certo tempo e etc. Que coisa mais esquisita! Isso chega a parecer chantagem. Negociata com Deus. Imagine você o que é que Deus vai fazer. Se Ele der uma bênção para você, você promete que você vai acender para Ele alguns maços de velas. Será que Deus precisa de vela? Para muita gente promete e você vê por todas as partes pessoas acendendo. Não, porque Deus me ajudou.
Algumas ainda não tiveram ajuda. E elas, então, estão acendendo a vela já antecipadamente, como um crédito, para mostrar a Deus que elas realmente lhes darão essas velas. Ou quando a pessoa promete alguma dádiva. Não, Senhor Deus, eu prometo que eu vou dar um dinheiro para 20 pobres, eu vou fazer isso, eu vou começar a construir casa para os pobres, vou fazer capelas para o Senhor. Quer dizer, isso em toda parte. Outras pessoas chegam a dizer, não, se Jesus me curar, se Jesus curar o meu pai e a minha mãe, eu vou me converter. Como se ela fosse uma pessoa muito importante para Deus e que Deus está precisando dela. Então aí ela promete passar para a religião de Deus e Deus então não vai negar a ela esse pedido. O Senhor Deus vai ajudá-la, o Senhor Deus vai conceder aquilo que ela precisa. Outras pessoas dizem que não serão mais más. Ora, ninguém deve ser mau, todo mundo deve converter-se e buscar a Deus. Aqueles que dizem que não vão cortar o cabelo. Existem crianças, a gente vê às vezes pelo interior, com 9, 10 anos, meninos com cabelo comprido, porque a mãe disse que ele esteve muito mal, era um bronquite muito sério, uma asma, uma doença que os médicos não conseguiam curar, e ela fez uma promessa. E como ele melhorou, então ela não pode cortar o cabelo daquela criança. Isso é o absurdo. Se Deus pedisse essas coisas de nós, mas graças a Deus que Ele não pede. Nós temos a Bíblia Sagrada, onde nós podemos olhar e conhecer Deus e ver o que é que Deus pede de nós. Não chegue a esse absurdo. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do seu sacrifício, Deus não quer que você se mate trabalhando, fazendo caridade aqui e acolá. Claro que você deve fazer caridade, mas sem tentar comprar a Deus ou chantagear a Deus. Que coisa triste isso aí. Vamos ver por que algumas pessoas agem desta maneira. As pessoas são levadas a agir desses modos estranhos por não terem sido ensinadas que a verdadeira fé em Deus nunca foi um mistério, como também ela não é nada complicado. Meu irmão, a fé em Deus nunca foi uma coisa misteriosa. Infelizmente, as pessoas não são ensinadas. Já devíamos ter nas nossas escolas uma lição chamada a Palavra de Deus. Porque é o elemento mais importante do universo, é a Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que nós fomos feitos pela Palavra de Deus, para a Palavra de Deus e na Palavra de Deus. Então nós deveríamos estudar a Palavra. Ora, quando as pessoas estudarem a Palavra, elas não vão ficar místicas, fanáticas e nem sequer religiosas. Elas vão ser donas de si mesmas e elas vão saber tomar posse das bênçãos onde quer que estiverem. A palavra de Deus no coração de uma pessoa, seja ela quem for, tenha ela a idade que tiver, essa vinda da palavra de Deus fortalece a pessoa e ela passa então a ser uma pessoa completamente feliz, completamente abençoada. O que você precisa é de dar ouvidos à palavra de Deus. O propósito, afinal, do nosso curso. O nosso propósito não é de angariar membros para a nossa igreja. Nós não estamos aqui fazendo um proselitismo religioso, mas nós temos um propósito, que é de esclarecer de um modo mais abrangente e completo como o poder de Deus entra em operação. É uma lástima. Milhares de bons cristãos não sabem o que fazer quando o mal ataca eles. Eles não sabem colocar o poder de Deus em ação. Você sabe colocar o poder de Deus em ação? Então, você deve acompanhar conosco esse curso, porque esse é o nosso propósito. É fazer você saber, primeiro aprender, saber usar, saber colocar em ação essa força gigantesca que se chama o poder de Deus, a mais poderosa do universo, que está de prontidão esperando a nossa ordem para entrar em operação. Bom, eu queria que você fosse até o fim. Vá até o fim. Acompanhe conosco até a última lição. Certamente que o adversário colocará 1001 razões para você desistir. Ele sabe que se você aprender a verdade, jamais ele vai conseguir dominar.
você. Você vai ser uma pessoa liberta. Então o adversário, ele pede, por favor, não faça esse curso. Aí ele vai criar situações para você ter algo que fazer do que ligar o televisor, ligar o videocassete e nos assistir. Meu irmão, vá até o fim. Saiba que tudo aquilo que se levantar são reações do inimigo para tirar você desse aprendizado que vai fazer uma mudança completa e total na sua vida. Agora, o que você deve fazer com aquilo que você já sabe? Seria bom que aqueles que possuem algum conhecimento sobre a fé deixassem de lado o que já sabem e, numa atitude sem preconceitos, examinassem conosco as Escrituras como se estivesse caminhando e iniciando nessa caminhada. Eu sei que há pessoas que estão me assistindo, que estão aprendendo comigo e que nos assuntos religiosos não começaram ontem. Alguns nunca aprenderam a palavra de Deus, mas nas suas religiões também existe algo bom e que eles têm aprendido e, afinal de contas, eles têm vivido, mal ou bem, mas têm vivido. Então eu peço que aquilo que você sabe, você colocasse de lado. E numa atitude sem preconceitos, você começasse a examinar comigo, aqui dentro das Escrituras, como se você nunca tivesse aprendido nada do mundo espiritual. Você estivesse caminhando, iniciando essa caminhada. E você pergunta, por quê? Vamos ver então o porquê. A razão é simples. Primeira, não dá para misturar as coisas. Muitas pessoas vêm de lugares onde a palavra tem sido ensinada parcialmente. Apesar destes possuírem algum conhecimento que poderia lhes ser útil, possui também ensinamentos que não são estritamente da palavra de Deus. Sabemos que qualquer ensinamento errado, se não for erradicado, poderá funcionar como fermento que, se usado, levedará toda a massa. É claro que há pessoas que sabem muitas coisas da palavra de Deus. Bom, poderíamos utilizar aquilo que eles sabem, mas entre aquilo de bom que ensinaram, existe algo que foi mal ensinado. Visão deturpada, ensinamento errado, e que poderá funcionar como um fermento para levedar, para estragar toda a massa. Então, por isso eu peço, pega o ensinamento que você tem e coloque de lado. Deixa eu falar a segunda razão por que eu peço isso. Outras pessoas são oriundas de lugares onde quase nada da palavra de Deus é ensinado. Muita religião, muito ritual, muitos dogmas, mas pouquíssima coisa mesmo da palavra de Deus e, em alguns casos, nada. Então, se você pegar aquele ensinamento que não é da palavra de Deus e misturar com o da palavra de Deus, não vai funcionar, não adianta. Jesus disse uma vez, eu não recebo glória que vem dos homens. Eu não aceito humano testemunho. A fé não é nós que produzimos. Nós damos ouvidos à palavra de Deus e o Espírito Santo a produz em nós. Aí as coisas são bem diferentes. Terceiro caso. Em ambos os casos, a pessoa certamente será tentada a misturar o velho conhecimento com o que estamos ministrando. Isso não vai dar certo, nem ajudará em nada. Ao contrário, quase sempre fará com que a pessoa perca o significado e o propósito do que o Espírito Santo está nos ensinando. Meu irmão, coloque de lado. Ah, missionário, mas são heranças, são ensinamentos, é a riqueza que eu tenho de vários anos. Não, não joga fora, não, coloque de lado. Vamos passar agora para o julgamento. O julgamento, no final do curso, a pessoa deve fazer um balanço. Se o que ela aprendeu neste curso aqui comigo é bom, se funciona, se supre as suas necessidades, ela deve então pegar tudo o que sabia e jogar fora. Ah, missionário Soares, o que eu aprendi com o senhor é o que eu precisava, então pega a bagagem velha, joga no lixo, me incinera, põe a fogo naquele lixo para nunca mais pegar aquela bagagem velha. Se o que nós ensinamos, se esse meu ensinamento for fraco, não funcionar, ou se for inferior ao que você já conhecia, você deverá, nesse caso, pegar
o que eu lhe ensinei, o que você aprendeu comigo, e jogar fora. E ficar então com o velho ensinamento. Então você é que vai fazer o julgamento. Olha o que disse o Senhor Jesus. Lucas, capítulo 5, versículo 36 a 38. E disse-lhes também uma parábola. Ninguém tira um pedaço de um vestido novo para coser em vestido velho, pois que romperá o novo e o remendo não condiz com o velho. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Então, você está vendo aqui que o próprio Jesus nos orienta que o ensinamento deste tipo novo, o ensinamento que vai abrir o seu coração, deve encontrar um lugar novo para ser guardado e não ficar com o lugar velho. Então, renove-se completamente. O apóstolo Paulo deu um conselho, o conselho de Paulo. O apóstolo Paulo aprendeu com o Senhor Jesus a viver da palavra de Deus. Apesar de ser um homem bastante erudito, tendo sido educado aos pés de Gamaliel em Jerusalém, ele nos dá o seguinte conselho para que o imitemos. Filipenses 3,8 diz assim: E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então aqui nós temos um conselho de um homem que tinha um conhecimento, uma bagagem. O Paulo, ele foi educado na religião judaica, a melhor religião daquela época, a religião que tinha um único Deus, religião que devia viver da palavra de Deus, só que não viveram, cometeram o pecado de rejeitarem Jesus. Jesus veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Então o apóstolo Paulo era um homem capaz, era membro do Sinédrio, um homem muito capacitado nas escrituras, na religião judaica, preparado para ser um alguém na vida, mas quando ele teve o encontro com o Senhor Jesus, meu irmão, aquele homem com toda a sua capacidade, ele disse o seguinte, que também que tinha por perda todas as coisas. Olha, foram anos de ensinamentos, anos em que ele foi doutrinado naquela fé. Por que ele tinha por perda? Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Poxa, a palavra de Deus, então, agora clareou para ele. Ele sabia que a palavra Cristo Jesus e a palavra de Deus são a mesma pessoa. Ele sabia que para ganhar aquela excelência, ele tinha que jogar toda a bagagem fora. E ele fez. Ele diz, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, não importava com nada mais. Ele queria exatamente essa excelência do conhecimento de Cristo Jesus. E ele considerava toda aquela riqueza religiosa, daquele ensinamento, como esterco, excremento, para que ele pudesse ganhar a Cristo. Olha, eu queria que você tivesse esse entendimento. Eu queria que você possuísse essa fé. Você jamais seria a mesma pessoa. E, meu irmão, quem não possuir a fé bíblica, a fé que vem pela palavra de Deus, essa pessoa jamais agradará a Deus. E eu não quero agradar os homens. Eu quero que Deus olhe para mim e Deus tenha prazer. Eu quero que Deus olhe para a minha vida e veja que eu estou sendo iluminado por Ele e estou vencendo com a palavra dEle. Ele quer ver e fazer isso através de você. Tá bom? Então, ficamos aqui para a lição número 1 e vamos para a lição número 2.